Olá amigos, tudo bem? Hoje, continuando a nossa pesquisa da banca para o concurso da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, nós vamos falar sobre o direito das execuções penais. O provável examinador é o Dr. Gilmar Tadeu Soriano, ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, atual presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios, já foi diretor-geral da Escola da Magistratura do Distrito Federal e também professor universitário durante vários anos, inclusive na Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal. Atualmente, ele é professor da Escola da Magistratura, do DF, e da Escola Judicial do TJDF, e também da Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal. Ele é graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de São Carlos. O Dr. Gilmar, ele participou como examinador das matérias de Direito Penal, Processo Penal e Empresarial em diversas bancas do concurso de ingresso na carreira de juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ele não é de escrever muito, o Dr. Gilmar, o negócio dele mesmo é participar de bancas examinadoras, né? E diante das pesquisas feitas com o Dr. Gilmar, eu acredito que se deva dar atenção aos seguintes temas, como penas alternativas, trabalho do condenado, órgãos da execução penal, notadamente a Defensoria Pública, fundo penitenciário, remissão, inclusão e transferência de presos. Eu analisei as duas provas para defensor público realizadas pela CESP, as duas últimas, na qual foi cobrada a direito da execução penal, né, quais sejam Defensoria do Rio Grande do Norte em 2015 e Defensoria de Alagoas em 2017. Os temas cobrados nessas provas foram os seguintes: dentro da lei de execução penal, do primeiro capítulo cobrado do condenado e do internado, o trabalho do condenado, a prestação de serviço à comunidade não é remunerada nem cabe remissão, artigo 30. Preso provisório, trabalho facultativo, artigo 31, cobrado com bastante incidência nessas provas, né? Mais de uma vez caiu essa questão. Condenado por crime político, trabalho também é facultativo, artigo 200, e trabalho externo, artigos 36 e 37. Em relação aos órgãos da execução penal, as atribuições, a Defensoria Pública, a incumbência da Defensoria Pública, artigo 81b também, cobrado com bastante incidência nas provas. Em relação ao capítulo que trata da execução das penas em espécie, muitas questões, né, sobre esse capítulo, especialmente nas penas privativas de liberdade, os regimes, né, condenação por mais de um crime e soma unificação de penas, artigo 111. A execução concomitante da pena privativa com as penas alternativas de prestação pecuniária e perda de bens, o entendimento do STJ em relação a isso, né, a possibilidade, né. Remissão também com bastante incidência, mais de uma questão, se não me engano 3 ou 4 questões em ambas as provas. Remissão por trabalho, estudo, né, o parágrafo 1º do artigo 126, os regimes possíveis que cabe remissão, a remissão que é computada por dia e não por horas, também mais de uma vez cobrada essa questão, possibilidade de frequência, curso de ensino regular ou de educação profissional, parágrafo 6º, o caráter declaratório da decisão concessiva, a inexistência de remissão ficta, o abatimento subordinado à ausência de falta grave, artigo 127, e o tempo remido computado como pena cumprida para todos os efeitos, artigo 128. Finalizando a remissão, a possibilidade no trabalho extramuros, entendimento do STJ no informativo 562. Ainda dentro da execução das penas em espécie, livramento condicional, revogação do benefício, artigo 86 do Código Penal, nova concessão, artigo 141 da Lei de Execuções Penais, soma de penas diversas, artigo 84 do Código Penal, e cômputo na pena do período em que esteve solto o condenado, artigo 86 do Código Penal. Finalizando o capítulo, as providências em caso de estabelecimento penal incompatível ou em condições inadequadas ao cumprimento da pena, a saída antecipada no regime com falta de vagas, mais o cumprimento da pena restritiva de direitos, o emblemático recurso extraordinário 641.320, constante do informativo 825 do STF. Ainda finalizando já a execução penal, os incidentes da execução, as conversões, a conversão da pena restritiva em pena privativa, artigo 181, parágrafo 1º, o procedimento judicial, o recurso de agravo em execução, artigo 97 da Lei de Execução Penal. Agora tratando
a Lei 11.671 de 2008 e o decreto que a regulamenta, o decreto 6877 de 2009, que trata da inclusão e transferência de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, os legitimados para requerer o processo de transferência. A Defensoria Pública da União cabe assistência jurídica ao preso nesses estabelecimentos, artigo 5º, parágrafo 1º da lei. O incidente de inclusão e transferência, oitiva do Departamento Penitenciário Nacional, que é o artigo 5º, parágrafo 2º da lei, né? O período de permanência no Sistema Penitenciário Federal, artigo 10, parágrafo 1º da lei, máximo de 360 dias, renovável excepcionalmente. As hipóteses de inclusão ou transferência para o Sistema Penitenciário Federal, artigo 3º do decreto, né, entre elas que o preso se encontre em RDD, a progressão de regime, né, ao Departamento Penitenciário, ao DPEM, cabe providenciar o retorno ou transferência ao estabelecimento indicado para cumprimento da pena, artigo 11 do decreto. Enfim, pessoal, esses foram os pontos encontrados nas questões sobre direito das execuções penais. Como dicas finais, nessas avaliações, eu encontrei na lei seca cobrando cerca de 90% das questões e a jurisprudência em cerca de 45%. Né? Eu chamo a atenção, finalizando nossa pesquisa, para 3 novidades legislativas e 2 súmulas editadas em 2016 e 2017, que podem ser objeto de questionamento futuro, como a Lei 13.281 de 2016, que acrescentou o artigo ao Código de Trânsito para dispor que, se o juiz condenar o réu e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ele deve obrigatoriamente fixar a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Também a recente Lei 13.500 de 2017, ela altera, entre outras, a Lei Complementar 79 de 94, para dispor sobre a transferência de recursos financeiros ao Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, e também a Lei 13.546 de 2017, também bastante recente. Ela promove alterações no Código de Trânsito brasileiro, especialmente no que tange às penas de determinados crimes, bem como a aplicação da pena. Por fim, as 2 súmulas que eu chamo a atenção de vocês, a súmula 562 do STJ, que dispõe que é possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. E, finalizando, a súmula vinculante 56 do Supremo, que diz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320. Todas essas novidades legislativas e súmulas você encontra o inteiro teor ou os comentários do Dizer o Direito, clicando sobre o número da lei ou súmula que se encontra na pesquisa que está no blog. No próximo vídeo nós vamos falar sobre direito do consumidor. Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Lembrando que quem compartilha passa. Um grande abraço a vocês e até mais.